precisa esperar aqui um pouquinho, porque a novidade hoje na programação desincronizou aqui. Ok. Essa pausa, irmãos, é necessária explicar especialmente ao nosso visitante. Pode ajudar lá. Porque nós colocamos a mensagem de domingo na internet, no YouTube, né, que é de grátis. Colocamos para poder abençoar outras vidas, inclusive irmãos que estejam ausentes por enfermidade, viagem e etc. Pode não parecer, mas facilmente eu estou aqui lembrando de cerca de 10 ou 12 irmãos que estão ausentes, alguns viajando e vários outros. Na verdade, mais do que isso. O que significa, irmãos, que graças a Deus que as novas cadeiras chegaram, porque logo, logo não ia ter como assentar todo mundo. Na próxima semana, nós vamos dar uma nova configuração aqui. Provavelmente este corredor do meio vai diminuir um pouquinho. Algo necessário. Enquanto o Senhor prepara um novo lugar para a comunidade Batista Videira. Temos pedido que os irmãos orem, que os irmãos participem, se informando de lugares. Temos alguns lugares em vistas, mas ainda não temos condição agora de adquirir. Peço até que os irmãos orem. Esta semana, eu e o tesoureiro temos uma reunião para ver algumas possibilidades, dentre uma das propriedades que estamos, digamos assim, namorando em oração. Tudo isso, meus irmãos, é para a glória do Senhor. Não queremos em absoluto colocar nenhum holofote em placa de igreja, muito menos em nome de ministério pastoral. Mas sabemos que o Senhor tem algo preparado. E assim temos orado e confiado que Ele tem o melhor para nós. Ok? Ok, DJ? Tudo certinho aí? Muito bem. Nós vamos continuar essa noite, meus irmãos, como a maioria sabe, na nossa exposição bíblica em Neemias. Em nossa igreja, em lugar de ficar pulando de um texto para outro, de um livro para outro, nós temos há algum tempo, bastante tempo na verdade, o costume de percorrer livros inteiros. Semana passada, nós aprendemos em um capítulo em Neemias, digamos assim, não muito inspirativo, uma lista de trabalhadores dos muros de Jerusalém, lições preciosas. Eu percebi pelo compartilhar nos grupos de vida que compareci, que as pessoas foram surpreendidas por um texto que parecia que não ia dar suco nenhum, mas que pela graça de Deus Ele nos abençoou com lições preciosíssimas. No livro de Neemias, em todo o seu contexto, não apenas na mensagem de hoje, isso não é o título da mensagem de hoje, nós temos aprendido este tema que está projetado ali. A restauração do povo como resposta necessária à soberana aliança eterna de Deus. A restauração do povo como resposta necessária à soberana aliança eterna de Deus. Ou seja, o livro de Neemias não é sobre a reconstrução dos muros. Realmente isso acontece. Mas principalmente a reconstrução do povo que estava dentro daqueles muros e ao redor dele também. Importante salientar isto, porque você acaba lendo o texto e não percebendo que quando Neemias sai lá da corte onde ele morava, com o rei Artaxerxes, servindo-o como copeiro do rei, ele não sai porque ele tem um complexo frustrado de engenheiro, de mestre de obras. Ele quer ser pedreiro na vida e não copeiro. Essa não é a motivação de Neemias. Ele sai, meus irmãos, porque há um povo a ser restaurado e ele atende uma necessidade. Se você quiser aprender mais sobre isso, vai lá e assiste a primeira mensagem em Neemias capítulo 1, onde nós exploramos estas questões. Hoje, então, meus irmãos, nós vamos, nesta mensagem, aprender mais uma lição preciosa na vida deste homem, que é a seguinte: a oposição prova a dependência obediente daquele que anda nos propósitos soberanos de Deus. Quero convidar você a ler isso comigo, está projetado lá em cima, para a gente fazer um exercício de interiorização, memorização de uma lição que eu espero que a palavra de Deus nos comprove hoje, através do texto sagrado. Vamos juntos, irmãos? A oposição prova a dependência obediente daquele que anda nos propósitos soberanos de Deus. Em outras palavras, recebeu o chamado de Deus, atendeu a ordem de Deus. Você acha que agora vai ser um mar de rosas? Você acha que agora vai ser mamão com açúcar?
Nós vamos ver hoje, meus irmãos, que Neemias tinha tudo para parar, jogar sua pá de pedreiro para lá e dizer assim: pera aí, não foi para isso que eu saí da corte do rei? Eu não preciso disso, eu tenho emprego lá na corte do rei. Ele podia muito bem, mas não faz. E isso é importante, meus irmãos, porque eu e você fazemos parte de uma geração evangélica mimada por músicas, por mensagens, por vídeos e todo tipo de comunicação que diz que você nasceu para ser vencedor, você nasceu para conquistar. Você tem a unção de vitória, a unção de conquista, a unção sei lá do quê, a unção de primeira divisão, nunca de segunda. E o cristão hoje não consegue, em grande parte, conviver com a oposição, com a adversidade. Ele se entristece, se deprime, se revolta, faz muxoxo, faz birra. Por quê? Porque não lê Bíblia, principalmente. Porque nós vamos ver hoje, meus irmãos, a maneira como este homem é provado e responde à oposição. Vamos ler o texto, Neemias capítulo 4. Nós vamos ler juntos, bem bonito, bem forte, todo o capítulo 4 de Neemias e as lições que ele contém. Diz assim a palavra do Senhor, toda a igreja junto. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, e o que estavam ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos dizem: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: por onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma.
e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. A oposição prova a dependência obediente daquele que anda nos propósitos soberanos de Deus. Amados, nós vivemos dias de luta, dias de batalha em diversas áreas da nossa vida. A principal área, é claro, é eu com eu. É eu comigo. É eu com o meu ego, com o meu pecado. Vivemos também oposições ao nosso redor. Alguns, com certeza, sofrem oposições à sua fé. Mesmo nós não estamos nem de perto em um país com perseguição religiosa, muitas vezes, talvez no ambiente de faculdade, no ambiente de trabalho, no ambiente da sua família, você recebe oposição. Não obstante, eu não quero aqui sugerir que você deve pensar algo em particular, mas olhar para toda a sua vida e pensar qual deve ser, não apenas agora, mas sempre, a minha atitude diante da oposição. Ora, quando nós somos atacados, alguém está em oposição, alguma coisa está em oposição a nós, nós devemos lançar um contra-ataque. A melhor defesa é o ataque. Então, uma vez que algo está se levantando contra a nossa vida, nós temos que ter um contra-ataque. Nós temos que ter uma atitude. E Neemias vai nos sugerir aqui 4 atitudes importantes para nós contra-atacarmos a oposição na nossa vida. E eu desejo, irmãos, através disso, que nós possamos sair daqui motivados a não olhar mais o problema, a luta, com olhos de que é alguma coisa ruim em si, mas que é uma oportunidade de crescimento. Perceba, meus irmãos, que diante desses homens do lado de fora de Jerusalém, Neemias e o povo teve que tomar uma atitude. E perceba também que na história de Israel, a oposição sempre fez levantar um desejo de buscar ao Senhor. Lá no livro de Juízes, séculos antes de onde nós estamos, quando o povo clamava ao Senhor, porque os moabitas, os amonitas, os jebuseus ou qualquer outro povo ali ao redor, os oprimia com impostos, com suas leis sendo impostas dentro do povo, do território do povo de Israel. Os filisteus, especialmente, eles clamavam ao Senhor, voltavam-se para Deus, e havia um avivamento no povo, e Deus levantava um libertador. O que eu quero dizer aqui, meu irmão, a oposição, a luta, não é algo ruim. Nós vimos agora no momento missionário, um jovem que passou uma adversidade na sua vida, e isso foi usado por Deus para que ele se voltasse para o Senhor como ele nunca havia se voltado antes. Eu tenho absoluta certeza que nós valorizamos ter os nossos braços inteiros e saudáveis, mas eu também tenho certeza que se nós perguntássemos àquele irmão, o que você preferia? Voltar a ser quem você era e ter os seus braços, ou ser quem você é hoje, sem os seus antebraços? A resposta é simples, né? O testemunho dele deixou claro isso. Por quê? Porque a aflição foi a janela, o caminho que Deus usou para que ele se aproximasse do Senhor. No nosso texto, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 5, Neemias vai nos trazer a primeira lição, o primeiro contra-ataque hoje. A oposição encontra a dependência de Deus como seu primeiro contra-ataque. A oposição, a adversidade que vem contra nós, encontra o depender de Deus como o nosso primeiro e mais importante contra-ataque. O texto fala, meus irmãos, que quando Sambalate ficou furioso pela reconstrução do muro, ele começou a ridicularizar o povo.
Ele disse, na presença dos compatriotas deles e poderosos de Samaria, região ao redor de Judá, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? E aí ele diz, irão oferecer sacrifícios? Lembra semana passada? Cada vez que uma sessão era pronta, eles consagravam ao Senhor. Eles ofereciam sacrifícios de consagração a Deus. Essa era um ato não apenas por causa de pecado, mas também de gratidão ao Senhor. Então ele usa isso para dizer, não vai haver sacrifício coisa nenhuma, porque vocês não vão terminar essa obra. E ele diz, irão terminar a obra em um dia? Será que vão ressuscitar pedras? Parte do material havia sido destruído quando os muros foram destruídos. Então eles se levantam. E não está sozinho. O texto, versículo 3 diz, Tobias, o amonita que estava ao seu lado, diz o seguinte, pois que construam, uma raposa vai subir lá e vai derrubar. Mas não tenho ideia de quanto exatamente pesa uma raposa, mas eu tenho um poodle, que é mais ou menos o tamanho de uma raposa. E ele não é muito levezinho não, ele é um poodlezão. Ele pesou 6 quilos e pouco da última vez que fomos ao veterinário. Mas não tem condição de um animal deste tamanho derrubar um muro. Presta atenção, nós não estamos falando do muro da sua casa, do tijolo de 6 furos, mais reboco, no máximo isso aqui, não é verdade? Nós estamos falando de um muro de pedras muito mais largas, que estão lá até hoje, basta você pegar uma foto de Jerusalém. Ele estava zombando. Ele estava ridicularizando. Ele estava menosprezando o trabalho que estava sendo feito. Qual o objetivo? Desacreditá-los, desanimá-los, deprimi-los, para que eles desistissem daquilo que estava fazendo. E aí preste atenção, meu irmão. Talvez você seja daquele que se escora na sua herança latina, né? Talvez você seja filho de espanhóis, você tem sangue quente. Meu avô era ali do Mediterrâneo, eu sou cabeça quente, ou de repente você é lá do Nordeste e lá a coisa resolve. E quando você vê alguém que vai contra aquilo que você quer, o sangue sobe, o pavio encurta e você rapidamente age. Age primeiro, pensa depois. Presta atenção, meus irmãos, que a lição de dependência de Neemias é a seguinte: ore primeiro, haja depois. Diante da oposição, com espadas, com escudos, com couraças e lanças a seu dispor, Neemias não reúne os seus homens e diz, peraí. Diz o texto que ele começa a orar no versículo 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Não eu agi primeiro, mas Senhor, o Senhor age primeiro, o Senhor faz o que tem que fazer. Meu irmão, talvez no seu ambiente de trabalho você está passando por uma luta. Talvez no seu ambiente familiar você esteja passando uma luta. E eu estou me referindo a uma luta na qual você não é culpado, obviamente. Porque se você é culpado, você tem que pedir perdão e resolver o seu problema. Mas algo que você é inocente, como neste texto aqui. E o que Deus requer de você não é que você tome a causa nas suas mãos, mas que você largue a causa nas mãos de Deus. Não que você tome o volante, mas que você se assente no carona e deixe o Senhor guiar. E eu podia repetir metáfora após metáfora para nos explicar que todos nós, irmãos, precisamos colocar sob xeque nesta noite de domingo o nosso nível de dependência do Senhor, porque esta é a questão número 1 para saber se eu vou complicar mais a minha situação, ou se eu vou ser instrumento de Deus para resolvê-la. Nós aprendemos na nossa igreja um princípio há muito tempo atrás e vale a pena repetir. Nós aprendemos que o tempo que nós levamos para consertar uma situação decidida, sem oração, sem esperar em Deus, fora da vontade de Deus, é sempre maior do que o tempo que eu gastaria, investiria orando, esperando por Deus. Eu vou explicar. Você está numa situação, ela se apresenta e você se apressa para resolver. Na força da carne, na força do braço, do seu jeito. E aí o que acontece? Quase sempre você enrola, complica a situação mais do que ela já estava. Aí lá, depois que você já está todo enrolado, você diz assim, Senhor, ajuda-nos, ajuda-me. Quando na verdade, segundo Neemias, segundo o seu exemplo, era lá atrás que eu deveria ter orado antes
de fazer qualquer coisa. Eu não sei, meus irmãos, se Neemias tinha condições de vencer aquela batalha humanas. Eu não sei se Neemias tinha soldados suficientes. Ele tinha algumas centenas. Eu não sei, inclusive, se Neemias podia apelar para a diplomacia e usar a carta de Artaxerxes que ele tinha, permitindo que ele fizesse aquela obra. E dar uma famosa carteirada, né? Olha aqui, ó. O senhor sabe quem eu sou? Mas não é isso que ele faz. Meus irmãos, oração não é passividade. Oração é a maior arma de revolta que o cristão tem. Você está inconformado com o preço do dólar? Já orou sobre isso? Você está inconformado com o preço da ação da Petrobras? Você já orou sobre isso? Você está inconformado com mais uma notícia de corrupção? Você já orou sobre isso? Você está inconformado pela maneira como os políticos entram e saem, fazem o que querem e não são presos? Você já orou sobre isso? Ou nós praticamos o esporte nacional do brasileiro, que é reclamar na fila? É um absurdo, né? Isso aqui é verdade. Muda nada, transforma nada. Mas aí aumenta a passagem, 20 centavos, o pessoal vai para a rua quebrar a loja. Meus irmãos, está na hora que em todas as circunstâncias da nossa vida, nacionais ou pessoais, nós possamos ou devamos colocar a oração como primeiro recurso, não como último. Irmãos, que vergonha é eu dizer que em minha vida eu já tive situações, e várias, que depois de mais enrolado do que gato brincando com novelo de lã, eu lembrei que eu poderia orar. Na verdade, eu lembrei que eu tinha que ter orado e clamado ao Senhor e colocar, meus irmãos, a dependência de Deus como meu primeiro contra-ataque. E reparem, meus irmãos, que a oração de Neemias não é uma oração muito fraquinha, não. É uma oração que nós chamamos de uma oração imprecatória. O que é uma oração imprecatória? É uma oração em que a pessoa de Deus pede a Deus que a sua justiça recaia sobre aquele que está lhe trazendo dor, sofrimento ou oposição. Olha o texto. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria. E sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Existe todo um estudo, meus irmãos, que não é o caso, sobre os salmos imprecatórios, que contêm orações imprecatórias. Há salmos muito duros, que eles pedem, o salmista pede, que os filhos dele sejam jogados contra as pedras, que as suas casas sejam queimadas, assim por diante, etc. Perceba, o salmo ou a oração imprecatória não é de maneira e não pode ser uma manifestação da ira humana, mas sim uma manifestação da dependência de Deus, de que a justiça dele possa agir onde quer que seja, que a justiça dele possa cair sobre os opositores. Quando, meus irmãos, eu leio e compartilho algumas notícias, por exemplo, do Estado Islâmico, especialmente contra os nossos irmãos, muitas vezes eu coloco assim: Senhor, faze a tua justiça. Eu deixo o julgamento, a condenação, a execução com Deus, não comigo. Infelizmente, às vezes eu vejo irmãos falando palavras até de impropério contra aqueles que perseguem a igreja. Isso não é nosso papel. Nosso papel, meus irmãos, é deixar na dependência de Deus, que Ele possa agir. E é isso que Neemias faz, esse é o primeiro contra-ataque dele. E a ordem é importante aqui sim. Nos versículos 6 até o 9, ele nos ensina a segunda lição, o segundo contra-ataque. A oposição encontra o uso dos recursos dados por Deus como seu segundo contra-ataque. Já orou? Agora Neemias parte para a segunda parte, a menos importante, porém, que não pode ser desprezada. Usar aquilo que Deus lhe deu, que Deus lhe capacitou, lhe permitiu. No caso, as armas que o rei permitiu que um povo de uma colônia tivesse para se defender. O texto diz que nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, antigos filisteus, souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos
planejavam atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus, repetindo a primeira parte. Olha agora. E colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Perceba, meus irmãos, que usar os recursos legítimos que o Senhor nos dá não é, de maneira nenhuma, uma declaração de desconfiança, de falta de fé. Deixa eu repetir. A grande questão não é se Neemias usou os guardas. A grande questão é a ordem em que ele usou os recursos que Deus lhe deu. Primeiro ele orou, primeiro ele confiou, depois ele usou os recursos que Deus lhe deu. Porque caso contrário, meu irmão, eu ia dizer para você que você não deve fechar o seu portão hoje, não deve trancar a sua casa, arranca a sua cerca elétrica e troca o seu cachorro, o seu pitbull, por um cachorrinho de colo. Tire todas as medidas de segurança que você tem na sua casa. E é óbvio que isso é uma imprudência. O que a palavra de Deus está nos ensinando hoje, meus irmãos, é que Deus tem capacitado a você com inteligência, com recursos, com defesas, as quais usadas do jeito de Deus, sem ira, sem autojustiça, sem vingança, são legítimas. Nós podemos e devemos usar para a glória de Deus. Perceba, querido, que o Senhor instrui Neemias para que diante das ameaças, agora que o muro chegou até a metade, ele colocasse guardas para proteger a sua vida. Agora, qual é o grande problema? Muitas vezes nós usamos aquilo que o Senhor nos dá de uma maneira equivocada. Ou usamos algumas coisas que o Senhor não nos deu. Nós vivemos numa cidade, meus irmãos, em que de vez em quando o conhecimento que alguns têm de algumas pessoas importantes é usado de uma maneira lastimável. Pessoas às vezes que não trabalham, cristãos, recebem não trabalhando porque estão no famoso à disposição. Ponto assinado, constando que em teoria ele estava presente, dinheiro no banco, mas nenhum trabalho feito. Uma atitude que não é nem cristã e nem civil, ou cívica, melhor dizendo. Não serve para nós, mas não deveria servir também nem para as pessoas de fora do Evangelho, as que não conhecem o Senhor ou não andam com o Senhor. Então perceba, esse não é um recurso dado por Deus. Mas Deus tem dado a você condições, bens, habilidades, talentos, até às vezes conhecimentos, pessoas com que você relaciona, que você, na permissão do Senhor, agindo debaixo dos princípios bíblicos, deve fazer para se proteger. E alguém pode perguntar, pastor, mas espada, lança, escudo é permitido? É princípio bíblico? Sim. Nós vivemos em dias também, meus irmãos, em que se dependesse do homem de hoje, nem policial, com algumas ideologias que há hoje, nem policial usava arma daqui a pouco. Do jeito que a coisa está indo, do politicamente correto, quando o bandido chegar dizendo assim, por favor, senhor bandido, o senhor podia deixar o objeto do furto no chão e encaminhar-se para a delegacia mais próxima? Por favor. Claro que eu estou sendo um absurdo e exagerado, irmãos. Mas quantas vezes a gente vê no noticiário a polícia sendo atacada e a bandidagem sendo protegida? Esse é o pensamento ideológico de muita gente hoje em dia que tem entrado cada vez mais. Porque você talvez esteja ainda escandalizado com o povo de Israel e as suas guerras e as suas defesas. Neste caso, o povo está usando algo legítimo na constituição social, na comunidade da época, para proteger a Jerusalém e a construção do muro. Então, em primeiro lugar, a dependência de Deus. Em segundo lugar, o uso dos recursos dados por Deus. Em terceiro lugar, a oposição encontra a solução das intrigas como seu terceiro contra-ataque. Solucionar intrigas são os problemas internos que surgem dos ataques. São os problemas que vão diminuir o ânimo do que está acontecendo. Então, diante, meus irmãos, do muro chegando à metade, o povo de Judá começa a dizer entre si, surge mais um problema para Neemias. Se não bastasse o pessoal lá fora, Sambalate e o pessoal da sua escola de samba, dentro, o povo começa também a atrapalhar.
Tem hora, meus irmãos, que é difícil. O povo que devia estar engajado no negócio, agora é parte do problema. O que acontece? Os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. É aquela famosa filosofia do copo meio vazio. O professor meu disse que o mundo é dividido entre otimistas e pessimistas. Entre aquele que sempre vê a oportunidade, entre aquele que nunca enxerga coisa alguma. E disse que 2 irmãos foram testados pelo seu pai para saber o que era cada um deles. E o pai disse para eles: meus filhos, eu peguei 2 barras de ouro. E eu escondi em 2 montes de estrume, moravam numa fazenda, para que vocês possam pegar e usar como vocês quiserem. E aí o primeiro filho disse: mas o senhor tem cada ideia. O senhor tem ideia de como é ruim tirar cheio de estrume da mão da gente, do corpo da gente, e não sei o quê. Enquanto ele se explicava e reclamava, chegou o segundo irmão coberto da cabeça aos pés, com a pepita de ouro nas mãos, com a barra de ouro nas mãos. Um pessimista e um otimista. O pessimista só enxergava um monte de estrume. O otimista enxergava: tem uma barra de ouro no meio daquele estrume. Tem uma oportunidade que o meu pai me deu. E até agora, meus irmãos, o povo estava vendo: rapaz, está na metade. Mas agora estava vendo: rapaz, ainda falta metade. Qual dos dois é você? Porque o segundo tipo, meus irmãos, é o que provoca essas intrigas aqui. E eles ainda dizem: por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos, para piorar, estão planejando nos atacar e nos matar. É o que está no versículo número 11. A coisa agora começa a ficar mais dura. Acabou a chacota, acabou a ridicularização. Agora havia complô de atacar Jerusalém. Sanbalate e o resto do pessoal. Isso começa a circular e chega ao conhecimento deles. Aí o que acontece, meus irmãos? Os judeus que moravam perto deles 10 vezes os preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. As notícias não eram boas. E aí? Você já viveu na sua família, no seu trabalho, onde quer que seja, uma onda de más notícias? Do tipo: depois que inventaram o tá ruim, nunca mais melhorou. Do tipo de Jó. Jó, com licença. Vieram fulanos de tal terra, pegaram seus rebanhos e levaram tudinho. Mataram os trabalhadores, só sobrei eu. Diz o texto que saindo aquele servo entrou outro. Jó, a outra parte do rebanho, vieram também o pessoal de tal terra, roubou tudinho, matou o servo, só sobrou eu para lhe trazer a notícia. E aí, a pá de cal. Jó, veio um vento. Seus filhos estavam todos reunidos na mesma casa, derrubou a casa e morreram todos os seus filhos. Disse o texto que Jó rasgou suas vestes e glorificou a Deus. Metade construída, metade por construir. Não importa, meus irmãos. Você sabe por que a gente não consegue desferir nem o primeiro contra-ataque, que é depender primeiro da oração? Porque nós estamos no meio dessas intrigas internas, muitas vezes, de não confiar em Deus, como esse povo, essa altura, já deixa ou começa a deixar de confiar. Mas graças a Deus, meus irmãos, Deus tinha levantado um homem piedoso no meio deles, que tinha outros homens ao seu redor. E diz no versículo 13: por isso, por causa de toda esta intriga, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, irmãs, famílias, etc. Percebam, meus irmãos, que Neemias rapidamente toma controle da situação com as armas que Deus lhe deu. Ele reforça a guarda mais uma vez. Ele modifica a estratégia como eles estavam protegendo a construção. E ele se vira para o povo dizendo assim: olha, confie nas espadas, confie nas lanças, confie. Não. Confiem no Senhor.
que é grande e temível. Meu irmão, minha irmã, o Deus anunciado nesta mensagem hoje é o mesmo Deus de Neemias. Não mudou, o tempo não são outros, Deus não mudou sua forma de agir, Ele não está ficando velho, Ele não está perdendo poder, Ele continua agindo da mesma maneira nas nossas vidas hoje. E aí Neemias, meus irmãos, confere o seu terceiro contra-ataque. Ele resolve as intrigas, apontando para o Senhor e para a dependência dele. Versículo 15. Quando os inimigos, nossos inimigos, descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro e cada um continuou o seu trabalho. A vida continuou porque Deus, através deste homem, resolveu o pessimismo, o desânimo, o pensamento depressivo de que não vai dar certo, buscando a presença do Senhor e aquilo que Ele já havia garantido até agora a este povo. A oposição encontra a dependência de Deus como seu primeiro contra-ataque, o uso dos recursos dados por Deus como seu segundo contra-ataque, em terceiro lugar, a solução das intrigas como seu terceiro contra-ataque, e agora, para fechar a fatura, do versículo 16 ao 23, a oposição encontra no equilíbrio como seu quarto contra-ataque. Quando agora, meus irmãos, nós estamos adiantados no texto, adiantados na obra, adiantados na oposição, Sanbalate, Tobias, etc., já tentaram de tudo, de um tudo. Nós encontramos, meus irmãos, Neemias e o povo cada vez mais fortalecidos. Mas por quê? Olha o texto. Daquele dia em diante, depois que nós resolvemos pela oração, pela guarnição militar, pela resolução de intrigas, daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e corazas. E no resto do texto ele vai mostrar, meus irmãos, como ele equilibra. Gente que estava trabalhando na construção, eu não sou pedreiro, mas obviamente não tinha condição de fazer outra coisa, a espada estava guardada. Aqueles que estavam carregando o material, uma mão estava livre, a espada estava na outra mão. Cada um se protegia. Diz o texto que eles chegaram ao ponto de nem sequer trocar de roupa, dormia de roupa. Por quê? Porque quando o alarme soava, ou soasse, graças a Deus não soou, qual era o alarme? A trombeta. Esse era o papel, meus irmãos, da trombeta naqueles dias, convocar para a batalha. E, infelizmente, virou mais um misticismo da igreja moderna, o tal de ficar tocando chifre de carneiro, o famoso chofar nas igrejas. Coisa que não possui absolutamente nenhuma base no Novo Testamento. A única coisa que faz é perturbar o ouvido das pessoas e dar um falso sentido de espiritualidade. Aqui não tem nada espiritual. Era uma convocação, não tinha eletricidade, não dava para tocar o alarme. Eu acho que não tinham inventado o sino ainda. Então eles tocavam o quê? Uma corneta, uma trombeta. E diz o texto que Neemias mantinha um homem ao seu lado. Talvez dormia até no mesmo quarto. Dorme aí que eu durmo aqui. Se eu lhe gritar, você já levanta tocando a trombeta. Para aqui, o pessoal armado se reunisse onde Neemias estivesse. O som da trombeta estava sendo ouvido porque um ataque estava acontecendo. Neemias, meus irmãos, não se preocupa por demais. E tem o equilíbrio de continuar a obra, continuar a construção, mas continuar se protegendo, equilibrando essa proteção com cada função que cada pessoa na obra estava fazendo. Isso me leva, meus irmãos, às lições que nós vimos no capítulo 3 da semana passada. Deus tem uma obra para a nossa igreja. Deus tem uma obra para cada igreja. O triste é quando a igreja do Senhor não sabe o que o Senhor da obra, o Senhor da igreja deseja de nós. Mas o fato é, meus irmãos, que cada um do corpo, como Paulo fala claramente em Coríntios capítulo 12 e Coríntios capítulo 14 também, é importantíssimo. Não tem aquela do dedo mindinho não ter nenhuma utilidade. Não tem aquela de nenhuma unha não ter utilidade. Porque Deus deseja usar cada pessoa. Vão haver pessoas que vão ser alcançadas por outros com personalidade completamente diferente da minha, completamente diferente da sua. Os dons que Deus tem presenteado a cada um
São diferentes entre si as habilidades e o ministério que Deus tem colocado sobre a vida de cada um. O fato é, meus irmãos, que a igreja do Senhor é uma comunidade de ministros. Ela não é, em absoluto, uma massa que vem até um prédio para ouvir um ministro. Eu tenho o meu ministério, pelo qual prestarei contas ao meu Deus. Qual é o seu ministério? Pelo qual você prestará contas ao seu Deus. Perceba que não há alternativa, nós não estamos falando se você foi chamado ou não. Querido, você foi chamado. O chamado é parte intrínseca, inseparável do cristianismo. Todos nós estamos debaixo do chamado do Senhor da obra. Todos nós estamos chamados para reconstruir os muros da igreja. Talvez você vai ser um que só vai usar armas. Talvez você vai ser um que a arma vai estar aqui e você vai estar com uma pá de pedreiro. Talvez você vai ser um que a arma vai estar desembainhada e você vai estar carregando material. Não importa, perceba. O texto está composto de pessoas comprometidas neste equilíbrio que Neemias propôs para responder à oposição que eles estavam sofrendo. Lembra a semana passada na mensagem? No versículo 5 do capítulo 3, nós aprendemos que debaixo de toda aquela cooperação, debaixo de toda aquela motivação, você tinha os nobres de Tecoa, que disseram, não, esse negócio de botar massa na unha não é comigo. Esse negócio de ficar botando calo na mão não é comigo. Eles são a nota dissonante. Eles são a nota destoante do capítulo 3 inteirinho. Você já imaginou, meus irmãos, o que é uma igreja sem nenhuma nota distoante? Você já imaginou? Uma igreja em que todos e cada um dobra o seu joelho diante de uma mensagem como nós temos ouvido nas últimas semanas e pergunta, Senhor, qual é o meu pedaço do muro? O que eu devo fazer para lhe servir? Quem são as pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida, na minha história, na minha rotina, no meu dia a dia, no meu expediente, na minha aula, para que eu possa ser instrumento do Senhor para a salvação das pessoas? Quando nós tomamos, meus irmãos, os mesmos passos de Neemias aqui, o trabalho não fica mais fácil. Você acha que é fácil levar essas pedras enormes de um lado para o outro? Você acha que é fácil virar essa massa aqui na época que não tinha betoneira? Você acha que é fácil fazer tudo isso ainda debaixo da tensão que eles estavam? Não, o trabalho não ficou mais fácil. Mas o trabalho foi feito. Por quê? Porque a obediência deles foi provada pela oposição e foi aprovada. Meu irmão, Deus podia simplesmente tirar todos os problemas da sua frente. A sua vida ser uma estrada, mas aquela estrada, como a gente diz na minha terra, aquele tapete de asfalto lisinho, bem iluminado, bem sinalizado, vertical e horizontalmente. Eu nem preciso perguntar quem queria isso, mas isso seria a nossa ruína. Mar tranquilo não faz bom marinheiro. A oposição tem um papel, meu irmão, de mostrar a mim e a você quem eu e você somos. Deus já sabe. A oposição é um raio-x de Deus para dizer, isso aí é quem você é. Está vendo como você reagiu à oposição? Está vendo como você reagiu à adversidade? Eu permiti isso para que você se conhecesse e percebesse aonde você precisa de mudança na sua vida. Eu vejo, meus irmãos, que até essa intriga do ponto 3 foi uma bênção, porque Neemias pôde perceber quem era quem no povo, quem ele podia contar e quem era meio X9, meio traíra, meio do contra, tanto quanto aqueles que, apesar que queriam se comprometer, se desanimavam com facilidade. A oposição revelou aquilo que Deus queria que Neemias e o povo, os líderes, conhecessem. Nessa noite, será que nós estamos alinhados com os propósitos soberanos de Deus?
nesse alinhamento com os propósitos de Deus, será que eu estou percebendo que o caminho não será fácil, tranquilo, sorridente e colorido, como infelizmente muita musiquinha fraca evangélica quer dizer para você que vai ser? Será que nós percebemos, meus irmãos, que Deus vai colocar obstáculo após obstáculo para nos provar e revelar o nosso coração? Quem está fazendo a leitura da Bíblia todo esse ano já passou, eu creio, por Êxodo e viu Deus provando o povo vez após vez. Em detalhe, o povo sendo reprovado vez após vez. Por quê? Porque queriam do seu jeito. Mas quando, meus irmãos, nós mostramos um coração obediente e submisso como de Neemias, que quando a oposição bate à minha porta, eu digo: Senhor, é hora de eu te buscar, não de me rebelar. Nós podemos ser usados por Deus, abençoados por Deus, como este homem foi também. Eu quero terminar essa noite dizendo para você que talvez grande parte do que você ouviu hoje pareceu quase como se eu estivesse pregando em japonês, sânscrito ou a língua qualquer que seja que se fale na Mongólia, que eu não tenho a mínima ideia. Ou seja, você ouviu um monte de coisas hoje que você diz assim: não estou entendendo. Parece outro idioma. Conceitos absurdos. Eu vou lhe explicar por que isso está acontecendo com você. Você precisa desesperadamente que o Espírito Santo de Deus venha habitar na sua vida. Você precisa desesperadamente ser uma nova criação. Você precisa conhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador. Não entender as coisas espirituais é um bom sinal, um claro sinal de que você ainda é um homem natural, sem Deus e sem salvação. Eu quero desafiar você a não deixar para amanhã. Nós não sabemos quanto tempo temos. Não é como aquele filme de ficção científica que as pessoas tinham no braço o tempo restante de vida e podiam comprar mais tempo. Isso é ficção científica, nós não temos um reloginho. É importante, fundamental, indispensável, que diante da oferta do Evangelho, de arrependimento dos seus pecados e perdão desses pecados, você não dê as suas costas. Mas você possa ter a primeira atitude de Neemias, como hoje à noite. Orar ao Senhor e dizer: Senhor, preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Eu reconheço que sou pecador e que por mim mesmo não posso me salvar. Eu quero a partir de hoje viver para Ti. Enche minha vida com Teu Espírito Santo para que eu possa andar em santidade e justiça diante de Ti. Tudo isso você precisa, porque sozinho eu não consigo. Você também não conseguiria. Em Cristo, cada um de nós podemos conseguir. Vamos fechar nossos olhos e orar nessa noite? Deus querido, nós te agradecemos mais uma vez pelo exemplo e ensino da Tua Palavra, que corrige a nossa noção quantas vezes errada de que nós podemos por nós mesmos, que nós conseguimos por nós mesmos. Corrige e muda, trazendo profunda necessidade e convicção que precisamos depender do Senhor. Nos humilhar na Tua presença e dizer: Senhor, ouve-nos. Atende o nosso clamor. Que essa noite possamos largar as armas da carne, nossas armas pessoais, e utilizar as armas do Senhor, a dependência de Ti, em todo e qualquer problema que estejamos passando. Possamos, ó Deus, reconhecer a nossa teimosia e insistência nos nossos caminhos próprios, e abrir mão de tudo isso. Confiar no Deus que tem propósitos soberanos para a nossa vida. Nos juntarmos a eles para vivermos para a glória deste Deus. Esta noite, Deus querido, se há pessoas em nosso meio que não possuem absoluta certeza da sua salvação, que ouviram tudo que foi falado nesta igreja, nesta noite, e seu coração está inquieto, seu coração está cheio de questionamentos,
Eu oro em nome de Jesus que tu capacites essas pessoas a buscarem ajuda, a perguntarem, que elas possam fazer como a multidão em Atos 2, quando ouviram a pregação de Pedro, que se aproximaram de Pedro e dos demais apóstolos, dizendo: o que faremos, irmãos? Que essa noite pessoas possam dizer: o que eu farei diante da oferta desta salvação? A resposta de Pedro foi: arrependam-se. Que haja arrependimento e conversões genuínas pelo poder e capacitação do Teu Espírito nessa noite. Nós oramos, ó Deus, pedindo que esta mensagem fale nos próximos dias, aprofundando-se ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.